Olá, PCI Concursos, meus queridos, minhas queridas, como estão? Espero que bem. Hoje nós vamos começar um módulo sobre a reforma processual trabalhista. Por quê? Vocês que acompanham no site do PCI as aulas gravadas de todas as matérias, já têm disponível há um bom tempo a parte processual do trabalho, né, que eu tive a alegria e satisfação de ministrar a vocês. Então, quando nós tratamos da matéria processual trabalhista, nós não tínhamos ainda a vigência da reforma trabalhista. Obviamente não tínhamos naquele momento, embora estivéssemos acompanhando o projeto de lei no Congresso Nacional. Contudo, há necessidade de discutirmos, atualizarmos a questão referente à parte processual trabalhista. E a reforma trabalhista, como nós temos oportunidade de comentar sempre nas nossas aulas de direito do trabalho, a parte processual também foi profundamente alterada, foi objeto de alterações bastante relevantes, alterações que interferiram naquilo que nós podemos conceber como um sistema processual trabalhista. Nós, lá no início do curso de processo do trabalho, discutimos a autonomia científica do processo do trabalho, chegamos à conclusão que o processo trabalhista tem características muito peculiares, muito especiais, reflexo do direito material do trabalho, reflexo do princípio da proteção. Nada obstante, grande parte da doutrina e até mesmo a jurisprudência não concordem com a projeção do princípio da proteção no âmbito do processo do trabalho, no sentido de conferir uma posição processual privilegiada para o reclamante empregado, para o trabalhador nas reclamações trabalhistas individuais. Mas vejam, até uma decorrência natural que o processo do trabalho esteja concebido, esteja modulado para responder às características da relação jurídica de direito material. E essa afirmativa encontra ressonância no próprio princípio da instrumentalidade processual. O processo é concebido, o processo deve trazer uma resposta jurisdicional adequada, célere e de acordo com a pretensão jurídica de direito material. O processo serve à realização do direito material. Princípio da instrumentalidade que está consagrado na doutrina e na jurisprudência. Obviamente que isso deve ser conciliado com os direitos e garantias fundamentais processuais, postos na Constituição da República, conforme artigos 1º a 12 do Código de Processo Civil de 2015, que traz as normas fundamentais do processo, normas que vão ao encontro e que refletem os direitos fundamentais previstos na Constituição da República Federativa Brasileira. Contudo, não há estranheza alguma em dizer que o princípio da proteção traz ao reclamante uma posição jurídica processual favorecida em alguns momentos, sem prejuízo do contraditório, porque esse processo deve resolver o conflito trabalhista, que na sua essência traz em seu bojo uma relação jurídica assimétrica, em que há uma nítida e evidente diferença
das partes envolvidas, a posição privilegiada, a posição de mando do empregador, poderíamos dizer dessa forma. Então, a reforma processual trabalhista, ela desconfigura, ela não, de certa forma, alguns dizem que ela aproxima ainda mais o processo do trabalho ao processo civil. Veja, o processo civil se aplica ao processo do trabalho em caráter subsidiário e supletivo, conforme estabelece o artigo 769 da CLT, a regra da contenção, a regra da subsidiariedade, para alguns um princípio, e o artigo 15 do CPC de 2015, que ratifica a ideia de autonomia do processo do trabalho, porque diz expressamente da existência de um processo, não de um procedimento, de um processo trabalhista. E que esse processo trabalhista, se houver lacuna, as regras processuais, os princípios e regras do processo civil serão aplicados subsidiária e supletivamente. Necessária compatibilidade sistêmica, até mesmo por um raciocínio lógico dedutivo de direito. Não há como aplicar normas incompatíveis. De certa forma, a reforma processual trabalhista, ela aproxima ao processo civil naquilo que o processo civil tem de ruim. Mas como assim, professor? Naquilo que o processo... Eu não estou dizendo que para as relações civis o processo civil não seja adequado. Mas o próprio processo civil prestigia o processo civil de 2015 prestigia várias das soluções do processo trabalhista, inúmeros dispositivos que aproximam o processo civil da eficácia do processo trabalhista, da sua rapidez, institutos do processo trabalhista que foram levados ao Código de Processo Civil para buscar uma maior celeridade, para buscar agilidade, para descomplicá-lo, para desburocratizá-lo, para ter um caráter mais informal. Por outro lado, a reforma processual trabalhista traz incidentes incompatíveis com o rito, ou melhor dizendo, com os procedimentos processuais trabalhistas, com os procedimentos do processo do trabalho. Mas como assim, professor? Por exemplo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Então, para ficar em um dos pontos mais controvertidos dessa reforma processual trabalhista, retira do processo do trabalho a possibilidade de o juiz, na execução, agir de ofício. Então, para ficar aí em apenas duas, nós teremos a oportunidade de falar de tantas outras, ok? Então, não houve uma preocupação, infelizmente, o legislador, ele se ateve à necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, não há nenhum mal nisso, mas ele não conseguiu compatibilizar os procedimentos referentes a novos institutos, a dinâmica processual trabalhista. E veja, o processo do trabalho tem muitos defeitos, muitos. Talvez o maior seja a sua lacunosidade. Nós não temos um Código Processual Trabalhista propriamente dito. Temos a parte da CLT com poucas regras comparado ao processo civil que se dedicam ao processo do trabalho. Mas nós não temos um código próprio e isso traz dificuldades porque sempre há que socorrer das normas processuais comuns, das normas processuais civis. Então houve uma desconfiguração do processo do trabalho. É uma das críticas que se faz. Por outro lado, aqueles que elogiam, assim como a parte de direito material, dizem que esse processo trabalhista trouxeram soluções
que prestigiam o contraditório e a ampla defesa e que trazem uma maior segurança jurídica. Eu tenho uma opinião muito própria, posta nesse momento, e espero que você, sabendo dessas duas posições, muita coisa vai acontecer daqui em diante, consiga chegar a alguma conclusão, no sentido de concordar, discordar ou uma terceira via, não importa. O importante é conhecer as várias posições e procurar fazer uma análise crítica da nova legislação. Então, no que tange ao processo do trabalho, profundas alterações, alterações que desconfiguram, que não estão, não foram atentas à sistematização do processo do trabalho e que, se forem aplicadas sem comedição, sem uma interpretação que não pode sacrificar o devido processo legal, obviamente, mas esse processo será um processo mais demorado, retira do processo do trabalho um dos seus grandes trunfos, uma das suas grandes qualidades. Lembrando que o judiciário trabalhista, em primeiro grau, é o ramo do Poder Judiciário que tem a menor taxa de congestionamento. É aquela justiça que funciona. Funciona. Se a prestação jurisdicional é ruim ou boa, o que é, obviamente, importantíssimo, o mais importante, é uma outra questão, porque mazelas todos os ramos do Poder Judiciário têm. Boa parte das críticas que se faz à Justiça do Trabalho são críticas que cabem aos outros ramos do Poder Judiciário, ao sistema de justiça brasileiro. E quem estuda, quem se debruça, quem busca informação, sabe bem do que eu estou falando. Você que é concurseiro, você que é advogado, você que eventualmente está em alguma carreira jurídica, na qualidade de servidor ou de membro, não importa, sabe das mazelas do nosso sistema de justiça. Então, precisamos criticar com cuidado, e temos que depurar os interesses escusos que se escondem em novidades legislativas que não serão boas para o jurisdicionado, ok? Então, vamos lá. Reforma processual trabalhista. Primeira coisa, fica bem claro pelas mudanças que o legislador busca a palavra, eu não vou poupar, a palavra é essa, amordaçar a magistratura trabalhista. O juiz como boca da lei. O artigo 8º, parágrafo 1º, 2º e 3º diz exatamente isso. Parágrafo 1º, 2º e 3º, pós-reforma. O artigo 8º tinha um parágrafo único, agora tem 3 parágrafos. Esses parágrafos deixam bem claro o propósito de limitar limitar as possibilidades de interpretação por parte dos juízes trabalhistas. Isso fica muito claro. Cria um procedimento extremamente rígido para alteração, revogação e criação de súmulas. Impede que o segundo grau tenta, pelo menos, limitar, restringir a possibilidade dos tribunais regionais do trabalho em uniformizarem a sua jurisprudência, embora seja uma tentativa de pírrica, que é aquela ideia que é uma tentativa que não vai atingir o seu intento, e nós vamos ver por quê. Certo, pessoal? Então, por favor, venham ao quadro comigo. Reforma processual trabalhista. O artigo 8º da CLT com nova roupagem. E aqui a reforma já diz para o que veio. Vejam, o parágrafo 1º, que era o antigo parágrafo único, em vermelho sempre o que foi alterado pela reforma trabalhista. Vocês já estão habituados com as minhas aulas aqui no PCI Concursos. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Vejam, mas já era assim, professor. Não, não era. A vírgula e o que vem depois da vírgula foi retirado. E o que dizia depois da vírgula? Dizia mais ou menos assim, o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, vírgula, observados os princípios de direito trabalhista. Vejam,
olha, a tentativa é dizer não se aplica princípios do direito do trabalho ou não existem princípios de direito do trabalho a serem aplicados no processo interpretativo hermenêutico. E veja, a reforma pode dizer isso, mas os juízes continuarão aplicando os princípios próprios do ramo trabalhista. E não há nenhum absurdo nisso, muito pelo contrário. A alteração que causa estranheza, para dizer o mínimo, a alteração que é uma alteração de duas uma. Ou o legislador desconhece o direito, desconhece o atual estágio da hermenêutica jurídica, ou, o que é mais provável, a alteração tem uma intenção clara, ok? Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. É aquela lenda urbana, pessoal, que só na Justiça do Trabalho existe um ativismo judicial, que seria um ativismo judicial que cria obrigações não previstas em lei. Veja, primeiro que é da essência da história do direito do trabalho e do direito, daquilo que se concebe como direito processual do trabalho, uma atividade judiciária que busca respostas adequadas para a dinâmica do conflito capital-trabalho. A aplicação da equidade, isso não quer dizer arbítrio, mas é muito comum. E não é só o TST que cria obrigações não previstas em lei. Não é que as obrigações não estejam previstas em lei. Criam-se súmulas por conta de lacunas, por conta da inércia do poder legislativo, por conta das barberagens, entre aspas, do poder legislativo, e interpreta-se a lei. Obviamente que há excessos, porque isso é da natureza humana. Há excessos e realmente pode-se fazer uma crítica ao Poder Judiciário Trabalhista por conta dos seus excessos e por conta de criação de obrigações não previstas em lei. Vários autores fazem essas críticas, bastante consistentes, no âmbito acadêmico, principalmente. Mas veja, aqui é uma tentativa de restringir, de eliminar até a possibilidade de edição de novas súmulas pelos tribunais trabalhistas. E o parágrafo 3º, no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. É outro ponto bastante polêmico, no sentido, o juiz como boca da lei, o juiz impedido de analisar o mérito das normas coletivas. Caberá a ele apenas uma análise de ordem formal, verificando a validade do negócio jurídico, ou seja, os elementos essenciais, nem os acidentais, os elementos essenciais do negócio jurídico, sujeito capaz, objeto lícito, e forma não defesa em lei ou alguma solenidade que a lei traga para o negócio jurídico. Veja, polêmico para dizer o mínimo. Não vem muito ao caso, né? Isso aqui nós teremos que analisar com mais calma e analisamos quando falamos do direito coletivo do trabalho, mas fica muito claro aqui o propósito da reforma trabalhista. Eu vou seguir, pessoal, os artigos do Código, da CLT, ok? A reforma trabalhista, então eu optei por uma metodologia em que nós vamos analisar não os institutos de per si considerados, vamos numa ordem crescente dos artigos que foram modificados pela reforma trabalhista. O artigo 11A, ele fala da prescrição intercorrente, que é aquela prescrição que pode ocorrer lá na fase de execução ou no processo de execução, ok? E
estabelece essa prescrição intercorrente no prazo de 2 anos. Se a execução ficar parada por 2 anos, se não houver movimentação, provocação por parte dos advogados, principalmente aqui, né, por parte dos advogados do exequente, da exequente, do credor, aquele que foi reconhecido como credor no título executivo judicial ou é o credor do título executivo extrajudicial, ok? Então, nesse caso, ocorrerá a prescrição intercorrente. A fluência desse prazo se inicia quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. E a declaração da prescrição pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Veja, como era essa questão antes da reforma? Essa questão era uma questão polêmica, controversa no âmbito da jurisprudência. O TST, entendimento sumulado, no sentido de que não se aplica a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Não se aplicava. E, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, com entendimento sumulado, dizendo que se aplica a prescrição intercorrente no processo do trabalho. E agora a reforma vem e diz que aplica, que o prazo é de 2 anos e que se aplica essa prescrição intercorrente. Então, a ordem, né, ou a recomendação, se é possível dizer dessa forma, para que o advogado do exequente, para que seus patronos, patronas, não deixem a execução parada, que cumpram as determinações judiciais no curso da execução, sob pena de os juízes declararem a prescrição intercorrente, declararem de ofício. A parte contrária, a executada, pode requerer e o próprio juiz de ofício pode declarar. Veja, é importante que na fase de execução, no processo de execução trabalhista, além do CPC, ou até mesmo não, antes do CPC, aplica-se subsidiariamente a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei número 6.830 de 1980. E a Lei de Execução, lá na execução fiscal, que é a execução fiscal dos créditos da União, suas autarquias e fundações, a cobrança executiva por parte da União Federal, existe no artigo 40, parágrafo dizendo da possibilidade de declaração da prescrição de ofício. Então, não podemos aqui, não há que se falar nem mesmo em incompatibilidade com a Lei de Execução Fiscal, ok? E mesmo que houvesse essa incompatibilidade, agora a regra é clara, uma mudança importante envolvendo o processo do trabalho. A arbitragem, pessoal, quando a gente falou lá, né, das modalidades de resolução de conflitos, outras formas de resolução de conflitos, nós, na oportunidade, dissemos que a arbitragem, ela é possível, a arbitragem, no âmbito do direito coletivo do trabalho, né, no âmbito da negociação coletiva entre sindicatos, entre empresas e sindicatos profissionais, aquela negociação coletiva que precede o acordo ou a convenção coletiva de trabalho. Então é possível eleger árbitros neste momento de negociação. O artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, diz expressamente da possibilidade de arbitragem nos dissídios coletivos ou nas questões, nas controvérsias de âmbito coletivo, no âmbito do direito coletivo trabalhista. Mas, naquela oportunidade da nossa aula, também dissemos que a arbitragem individual, que a jurisprudência majoritária e a doutrina diziam da impossibilidade de arbitragem para contratos individuais de trabalho. Por quê? Por conta dos princípios da irrenunciabilidade, da indisponibilidade do direito trabalhista, por conta da hipossuficiência jurídica do empregado, do trabalhador, por conta exatamente dessas características do direito do trabalho, da relação jurídica trabalhista, não era possível a arbitragem individual. Agora, com a reforma, admite-se a arbitragem
para trabalhadores que ganham 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Se a remuneração deste trabalhador for superior a 2 vezes do limite máximo, a 2 vezes o limite máximo, é possível uma cláusula compromissória de arbitragem no contrato individual de trabalho. E, professor, quanto é isso? Veja, hoje, o limite máximo estabelecido em janeiro de 2017 é em torno de R$ 5.500. Então, todo o trabalhador que ganhar mais de R$ 11.000 poderá ter em seu contrato individual do trabalho uma cláusula prevendo a arbitragem, certo? Também polêmico, discutível. Por que discutível? Porque não é a remuneração ou a qualificação do trabalhador que eliminará a sua hipossuficiência jurídica. Não importa, este elemento sempre estará presente no contrato individual de trabalho em menor ou maior grau. Esse menor ou maior grau depende menos de uma questão objetiva focada na questão remuneratória e mais do perfil do empregador, do perfil daquele que emprega, da liberdade e da democracia no âmbito das relações jurídicas trabalhistas. Então, depende mais de uma questão concordância, de uma questão de entendimento, de uma questão de bom ambiente de trabalho e menos de uma questão meramente remuneratória ou meramente qualificatória. Obviamente que presume-se que o trabalhador que tenha essa remuneração tenha uma maior condição de compreender as consequências da arbitragem. Mas a pergunta que se coloca, será mesmo que no momento da assinatura do contrato individual de trabalho, o trabalhador terá o poder negocial para não concordar com a cláusula posta pelo empregador? Ah, mas quando o empregado quiser? Veja, aí é diferente. A iniciativa do empregado, se é uma iniciativa e essa iniciativa não é viciada, sem problema nenhum. O problema é esse ou mediante a sua concordância expressa. Bom, de qualquer forma, se houver fraude, este ajuste é nulo por força do artigo 9º da CLT. Ok? Apenas para lembrar, né? Uma nulidade se houver fraude. Tudo bem, pessoal? Então, ok. Tivemos a oportunidade, sempre como eu faço em minhas aulas, em dar um panorama geral, sempre com uma análise crítica da legislação, ainda que em termos rápidos, em termos genéricos, acho muito importante, para posicionar o telespectador, para posicioná-lo, para que você possa chegar às suas conclusões. E começamos a analisar as mudanças específicas, obedecida à ordem cronológica da CLT. Tivemos a oportunidade, porque interessa ao processo do trabalho a mudança ocorrida no artigo 8º da CLT, cartão de visita da reforma trabalhista. Eu dou risada porque realmente causa espécie
aos juristas e àqueles que se debruçam na ciência do direito, estudando a ciência do direito. Tivemos a oportunidade de falar da prescrição intercorrente na fase de execução, ou na execução propriamente dita, artigo 11A da CLT. E, por fim, analisamos o instituto da arbitragem, a possibilidade de arbitragem no contrato individual de trabalho, conforme estabelecido no artigo 507A da CLT. CLT pós-reforma, óbvio. Ok? Então, terminamos essa primeira parte da nossa aula acerca das modificações trazidas no processo do trabalho, sempre agradecendo a sua audiência. PCI Concurso esteja conosco para a continuidade da nossa aula. Ok? Um abraço, até lá.